Só teu nome é digno de receber adoração. Santo, Santo, só teu nome é santo. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta e ela me alcança, ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti, e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Tu és digno, Senhor, digno, só teu nome é digno de receber adoração. Santo, só teu nome é santo. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. E a tua graça, tua graça me basta e ela me alcança, ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti, ser livre e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti, ser livre e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Somos livres, Pai, nessa noite, Pai, para te louvar, para exaltar o teu nome, Jesus. Tu és digno, tu és santo. Seja exaltado, Senhor, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que nessa noite possamos adorá-lo com alegria, na sua casa, no seu quarto, ou até mesmo no seu trabalho, que o Senhor possa estar te visitando nesse momento, em nome de Jesus. Amém?
iguala às promessas que tenho. Nada se iguala às promessas que tenho. Nada se iguala às promessas que tenho. Senhor, esses louvores diante de Ti. Abençoa cada vida, cada família que está nos assistindo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É uma alegria estarmos juntos. Deus seja louvado. Que a graça e a paz do Supremo Pastor seja sobre a sua vida. No mês de março nós iniciamos uma nova série que nós denominamos de Ele. E eu queria encorajar você a aprender juntamente comigo e entender quem é Ele. E o que as Escrituras falam a respeito desse Ele, né? Então, você acompanha na sua casa, aí no seu lar. Nesse momento onde nós vivemos mais um tempo difícil dessa pandemia, dessa segunda onda, com os leitos em muitos lugares já comprometidos. E cabe a nós continuarmos orando como Igreja do Senhor para que Deus possa intervir diante dessa situação. Então, quero que você me acompanhe nessa leitura, que diz assim: Ele
Existem pessoas a respeito de que você já ouviu falar, mas não sabe bem quem é e o que ela faz. Muitas vezes existem papéis que sabemos que existem, mas não sabemos bem quais são as suas responsabilidades. Algumas vezes nos deparamos com coisas que entendemos, mas temos dificuldades se for necessário explicar. Às vezes por falta de conhecimento ou mesmo por falta das palavras certas. Ok? Pai nosso que estás nos céus. É natural que todos entendam o que é um pai e que cristãos possam definir quem é o Pai que estás nos céus. Correto? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É natural entender o que é um filho e sua posição perante ao Pai. E para um cristão é fácil compreender quem é o filho e que papel ele exerce em nossas vidas. Mas e ele? Perdão. Neste mês de março, vamos nos debruçar sobre a palavra para entender um pouco mais sobre ele. A terceira pessoa da Trindade, Consolador, Capacitador, Fonte da vida, aquele que nos convence do pecado e da nossa necessidade de arrependimento e submissão a Deus. Vamos ouvir a respeito do Espírito Santo, entender quem ele é, qual é o papel dele e de que forma entender mais sobre ele causa um impacto inestimável em nossas vidas. Você deseja conhecer ele? Eu também desejo conhecer um pouco mais sobre ele. E quero te convidar a isso, para que juntos nesse mês sejamos desafiados a descobrir sobre ele e o que a Bíblia tem a dizer a respeito dele. Amém? Como de costume, eu sempre trago mensagens expositivas. Mas hoje eu e você vamos estudar de uma forma um sermão temático. Então, em alguns tópicos, eu vou colocar a mensagem, vamos ler o versículo, vamos ler um versículo que fala a respeito de cada tópico que eu estou fazendo menção. Como de costume, a gente coloca o texto que nós vamos ler e sistematicamente aprendemos sobre aquele texto. Hoje não, nós vamos fazer isso de forma temática. Então, é um desafio até para mim também, porque eu já estou acostumado a pregar expositivamente, mas nós vamos fazer dessa forma temática. Então, quero convidar você, juntamente comigo, a aprender alguma coisa a respeito disso. O tema de hoje é a terceira pessoa da Trindade, né? Embora não exista na Bíblia o termo Trindade, é empregado como uma denominação teológica para o ministério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3. Como um só Deus, mas em 3 distintas pessoas. A gente pode ver isso em Mateus 28, 19, depois do 18, quando Jesus fala, quando Jesus aparece para os discípulos. Aí no 19 ele fala assim: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Gosto desse termo, pois não nos deixa fugir da ideia que é um só Deus. Nós vamos detalhar isso um pouquinho mais, você vai ter um pouco mais de compreensão a respeito disso. Eu não consigo entender com minha mente a profundidade deste assunto, mas eu aceito de todo o coração a verdade bíblica a seu respeito. Às vezes nós temos dúvidas em relação a alguns pontos, mas o Espírito de Deus, a palavra de Deus, ela nos traz essa revelação, ela nos traz esse conhecimento, e nós, com bastante humildade, diante da palavra, debruçado sobre ela, o Espírito Santo nos ajuda a entendermos e a compreendermos melhor acerca disso. Sei que agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente,
como também sou plenamente conhecido. Isso é um texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Vemos a ação da terceira pessoa da Trindade na criação, e isso é muito claro e evidente, e uma passagem muito conhecida por todos em Gênesis 1:26, que diz: e disse Deus, façamos. Então, se é façamos, não pode ser uma pessoa, são três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, ele não está dizendo só uma pessoa, né? Está dizendo três pessoas, ok? Isso só para a gente poder se aguçar e, puxa, o que isso quer dizer? O que está se referindo? Quem é isso que a Bíblia está dizendo a nós na noite de hoje? Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui acerca da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo é Deus. E eu vou ler o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 a 11, que diz: mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Sim, ele é uma pessoa divina. O Espírito Santo é Deus e age como Deus, opera como Deus, atributos divinos lhe são aplicados. Ele é eterno, onipresente, exatamente, onipotente, onisciente, assim como Jesus, assim como Deus, ok? Pode todas as coisas, sabe todas as coisas, está em todos os lugares, né? E a gente pode ver alguns textos como Hebreus 9,14, o Salmo 139, 7 a 10, Lucas 1,35 e o próprio texto que nós lemos aqui de 1 Coríntios, aliás, 2, 10 a 11. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ok? O que quer dizer que ele é Deus. Sim, gente, o Espírito Santo é Deus. Aliás, vemos com pouca frequência falar a respeito dele, né, da terceira pessoa da Trindade. Nós podemos dizer que é um Deus esquecido por muitas pessoas, infelizmente. Ele habita no cristão, é responsável por levá-lo a crer em Deus e ao arrependimento dos seus pecados. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, passa a morar em seu coração, porque nós somos morada de Deus, somos habitação de Deus. E Ele vem sobre as nossas vidas e faz morada. Então nós passamos a ser santuário do Espírito de Deus. Muitas pessoas tratam o Espírito de Deus como se fosse uma energia, né? Algumas pessoas nem creem na terceira pessoa da Trindade, não creem no Espírito Santo. Algo que o cristão controla e dá poderes a ele. Não é assim. Então, não é uma força, não é uma energia. Não é? Você não controla, né? Não é você que controla e dá poderes a ele, ok? Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Não são três deuses, ok? São três reunidos em um só. São três pessoas reunidas em uma só. Né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. De uma forma assim, bem simplória, é como um ovo. O ovo é composto por casca, clara e gema. Né? Então, não são três ovos, é um ovo que tem seus elementos, a casca, a clara e o ovo. Se eu falo isso para uma criança, fica mais fácil para ela compreender, para ela entender a respeito disso. Mas a gente vai, mais à frente, poder esmiuçar um pouquinho, ok? O Filho testifica do Espírito Santo que Ele é Deus. João 14,16 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará o outro Consolador, né?
que nunca os deixará. O termo grego para consolador é parakletos. Consolador é um termo grego. Isso implica em algumas conclusões importantes. A primeira coisa, comprova a divindade do Espírito Santo, porque o próprio Jesus está falando acerca do Consolador. Quando Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, se eu não for, ele não poderá vir. Ele está dizendo sobre quem? Sobre ele, sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ok? Se Jesus é Deus e está afirmando que o Espírito Santo está no mesmo patamar, logo, ele também é Deus. Isso é muito claro, ok? Segundo, isso nos ensina que o Espírito Santo tem conosco hoje o mesmo papel que Jesus tinha com seus apóstolos, né? Com seus discípulos. Jesus era líder, era amigo, era conselheiro, era pastor, era advogado, né? E etc. Tudo isso também é função do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é o capacitador, ele é o consolador, ele é aquele que nos convence, né? Então veja, o mesmo papel que Jesus tem, o Espírito Santo como Deus também tem em nossas vidas. Entendeu? Ele também é Deus. Ok? A Bíblia deixa claro que não somos nós quem mandamos, ou ordenamos, ou sopramos o Espírito Santo. Mas é Ele quem nos guia e controla as nossas vidas, controla a sua igreja. Um exemplo disso, isso fica evidente em Atos. Lembra daquela passagem, quando Paulo está em missão e tem os planos modificados? Na segunda viagem dele, a palavra diz que o apóstolo ele ia em uma direção quando foi impedido pelo Espírito Santo a ir para outro lugar. Atos 16, 6 e 7. Diz assim, em seguida Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra da província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Veja, ele como Deus, agindo sobre a vida de Paulo, ministra sobre o coração de Paulo e diz a Paulo, não, eu quero que você vá para essa direção. Que tem pessoas lá que se faz necessário ouvir acerca do Evangelho. Precisam ouvir acerca da palavra de Deus. Entende? Então, o Espírito Santo como Deus está guiando o apóstolo a tomar essa decisão de ir para a outra parte que o Espírito estava guiando a vida dele. Então veja, somente Deus poderia fazer isso. Então o Espírito Santo é Deus e é Ele quem está convencendo o apóstolo a fazer isso. Então o apóstolo, impedido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, toma a decisão de ir sendo guiado por Deus. Amém? E as nossas vidas também, nós temos que entender, quando nós ouvimos o Espírito de Deus, e Ele está nos guiando, nós precisamos obedecer, porque Ele é Deus, e Ele sabe como nos orientar, por isso nos direciona. E quem é guiado pelo Espírito, faz as coisas do Espírito. E, como o Espírito Santo é Deus, nós precisamos obedecê-lo. Amém? A segunda coisa que nós aprendemos aqui, o Espírito Santo é uma pessoa, exatamente. Capítulo 4, aliás, versículo 30 de Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Olha só que interessante. Sim, o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia sempre nos fala do Espírito Santo como uma pessoa e atribui a ele qualidades e comportamentos que somente uma pessoa de verdade pode ter. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem inteligência, vontade, perdão, eu estou me recuperando de uma gripe, afeições, emoções, etc. O texto que lemos nos mostra que uma força impessoal não pode ser entristecida, ok?
Se fosse uma força impessoal, não ficaria triste. Então, se ele fica triste por causa de uma determinada de algo que nós fizemos, isso mostra que ele é uma pessoa, que ele é pessoal, né? Mas muita gente nega a personalidade do Espírito Santo. Quem pensa assim geralmente afirma que o Espírito Santo é uma força impessoal, né? Ou simplesmente uma metáfora bíblica, né? Uma figura de linguagem para falar do poder ativo de Deus. Obviamente isso é um erro grave, ok? Pois as Escrituras não apenas mostram que o Espírito Santo é uma pessoa, como também indica que ele é membro da Trindade Divina. Nosso tema é a terceira pessoa da Trindade. Não é isso que nós estamos falando na noite de hoje? Por exemplo, Deus é um ser divino. Eu vou explicar isso de uma forma que você possa compreender. Lembra que eu já falei, quando eu falei de três, como eu falei do ovo, eu dei o exemplo da criança, o ovo é composto pela casca, pela clara e pela gema, né? Não são três ovos, é um ovo composto por três elementos, ok? Então, o ser divino, né? O Deus é um ser divino, assim como a humanidade é um, né? O ser um ser humano, aliás, perdão. Como os anjos fazem parte de um ser, o ser angelical, que é composto por milhões e milhões. A raça humana é composta por quantos? 8 bilhões de pessoas, né? Lógico, a gente teve muitas mortes por causa da Covid, mas de uma forma geral, arredondando, nós somos hoje aproximadamente 8 milhões de pessoas. Né? A raça humana é composta por mais ou menos, né, de uma forma geral, arredondando, né, isso que eu quero dizer, 8 milhões de pessoas. Ok? Os anjos são compostos por milhões de milhões. Né? E o ser divino é composto por 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ok? Porém, estamos falando de um Deus só, que se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Seres iguais com funções diferentes. Ok? Assim como o ser humano, somos iguais, mas com funções diferentes. Ok? Nós somos iguais. Né? Temos cabelo, orelha, ouvido, né? Mãos, pernas, etc. Mas temos funções diferentes. Nem todos nós somos iguais. Ok? Aliás, nós somos iguais, mas temos funções diferentes diante do âmbito geral. É isso que eu quero dizer. E a palavra grega aqui, para falar a respeito do Espírito Santo, é pneuma. Né? É o termo frequentemente aplicado no Novo Testamento. Você vai pegar o Novo Testamento e a palavra que vai se referir ao Espírito Santo é pneuma, ok? Para se referir a ele. É verdade que esta palavra é neutra e seu significado mais básico transmite a ideia de respiração, sopro, movimento, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, estudo do Espírito Santo, né? Pneuma, sopro, logia, estudo do Espírito Santo, pneumatologia, ok? Como soteriologia, escatologia, doutrina das últimas coisas, angelologia, estudo dos anjos, ok? Então, isso, pneumatologia, vai dizer, é o estudo sistemático do Espírito Santo, ok? Mas quando aplicada ao Espírito Santo, essa palavra jamais indica uma força despersonalizada, ok? A prova disso é que, embora pneuma seja uma palavra neutra, jamais ela é acompanhada do pronome neutro quando se refere ao Espírito Santo. Na verdade, a Bíblia sempre emprega o pronome masculino ao Espírito Santo, ok? Em outras palavras, a Bíblia se refere ao Espírito Santo como ele. João 16, 13 a 14 diz:
Quando ele vier, o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não fará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Ou seja, nessa passagem aqui fica muito claro que Jesus está falando de uma pessoa, e não de uma coisa, né? De uma força ou de um poder abstrato, de algo abstrato. Não, algo que a gente não consiga entender ou apalpar, nada disso. Está falando do Espírito Santo, né? Está falando sobre o Espírito de Deus, a pessoa do Espírito Santo. E é isso que a gente precisa entender e ficar claro nas nossas vidas e trazer compreensão sobre isso. Então, o Espírito Santo é aquele que nos convence, é aquele que intercede por nós, aquele que leva as nossas petições, as nossas orações ao Pai. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ok? Então, se ele intercede por nós, ele é com gemidos, é uma pessoa, né? Uma pessoa que geme, né? Se é algo que geme, é uma pessoa. Você está falando de uma pessoa. Não está falando de uma coisa. Você está falando de uma pessoa. O Espírito Santo. Ok? E a última coisa que nós aprendemos aqui sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo atua na obra da salvação. Olha só que fantástico. Tito 3,5. E ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia, ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fazer nascer de novo, e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Tito 3,5. A bondade e a generosidade de Deus por meio do Espírito Santo atuando na obra de salvação, do resgate do homem perdido, no resgate do homem sem rumo e sem direção para a sua vida, do homem caído. É isso que o texto está dizendo para a gente. A salvação do homem nunca foi por obras. Há pessoas que, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Você não precisa fazer nada, porque quem fez foi o Espírito de Deus. Você não é salvo por obras, você é salvo para fazer as obras. É bem diferente. Ou seja, ok? Efésios 2,8 diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva, é um brinde, é um presente. Como diz em castelhano, é um regalo. Né? Vocês aqui conhecem bem, os gaúchos conhecem bem esse termo. Né? Como diz uma amiga nossa, é um mimo de Deus. Ok? Não é por generosidade do homem, mas é graça e generosidade de Deus nas nossas vidas. Ok? Ele nos lavou. A atuação do Espírito. Efésios 5, 26 e 27 diz: a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. E somente o Espírito Santo pode fazer isso. Ok? É essa obra é feita por Ele. O Espírito Santo que tem essa condução. Ele é o agente que atua na minha e na sua vida. Ele é o regenerador. Ele é o autor de toda a ação na vida do homem. Não é mérito do homem. Mas eu sou bonzinho. E eu faço boas obras. Tá bom. Mas não são as boas obras que salvam você. É isso que você tem que entender. É isso que precisa compreender. Não é nenhum mérito humano. Não há nenhum mérito humano. Não há. É uma atuação divina. Se é uma atuação divina, é uma atuação do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade e que é Deus. O texto que nós lemos, né, 3,5 de Tito, não porque, mas por causa, se você fosse perguntar, não é porque, mas é por causa.
o contraste é entre as ações humanas tidas como meritórias para obter a salvação e a graça de Deus. Ou seja, é Deus agindo. Gálatas 2,16: e no entanto sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. A lei não serve, ela não salva. A lei, pelo contrário, ela serve para te mostrar que é pecador, ela te aguça. Por exemplo, se eu colocasse aqui bem grande, e você que estava enxergando o notebook aí do outro lado, tinta fresca, sabe o que você iria fazer? Peraí, deixa eu ver se a tinta é fresca mesmo. Você fica aguçado, porque é uma lei que está lá, né? Por exemplo, não pise na grama, é lei. Não pichar parede, é uma lei, senão você vai ser punido. A pessoa vai lá e picha, ou a pessoa vai lá e pisa, entende? Serve para te aguçar. Como eu estava lendo aqui, e no entanto sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência da lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos a lei. Pois a ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Ou seja, é pela obediência em Jesus Cristo, porque Ele é quem é o protagonista que nos salvou. Ele é o ator principal, né? Ele é o artista principal do script, né? Ele é o foco, ele é a pessoa principal. Nós somos só meros coadjuvantes. Participamos dessa obra que Ele está fazendo. Jesus nos chama, nos dá o privilégio de fazermos a obra com Ele. Mas o ator principal é Ele. Ele é o diretor. Ele é o agente principal. Ok? Nada mais que a bondade e o amor do próprio Deus tão abundantes nas nossas vidas. Eu vou dar um exemplo bem claro disso. Digamos que você e eu fomos convidados para uma festa de aniversário, ok? E o aniversariante chegando lá, ele não mediu esforços nenhum para te agradar. Boa comida, boa bebida, ou seja, boa música, contrata uma banda boa, ou seja, uma festa de arromba, uma festa boa, uma festa top, como diria alguns jovens, uma balada boa. Ok? Com boa comida, boas companhias, boas bebidas, ok? E ainda, ele não se sentindo, ele quer mais, ele não quer que você saia da festa sem nada, ele ainda prepara um presentinho, uma lembrancinha para você levar, né? Uma lembrança especial. Ou seja, todos saíram das festas alegres, contentes, comeram, beberam pra caramba, ouviram uma boa música, e com tanta abundância assim, com tanta generosidade dessa pessoa, ele ainda te dá uma lembrança para você ir para a sua casa. Olha isso. Isso é generosidade? Isso não é bondade? Perdão. Agora, pensa comigo. E se aqueles convidados que estivessem, se eu e mais outros convidados que estivéssemos ali, tivéssemos feito algo para tentar derrubar o aniversariante? Sei lá, difamar, ou fazer alguma coisa, né, que possa denegrir a imagem daquele aniversariante. Mas só que esse aniversariante ele está determinado a ser generoso, mesmo assim. Mesmo que tenha pessoas ali, convidadas, que falam mal dele, ou que fez algo para prejudicá-lo. Mas mesmo assim, ele está disposto a ser generoso com essas pessoas e convida assim, mesmo assim, para essa festa. Paulo, no texto que nós lemos de Tito 3,5, Paulo está nos dizendo que Deus nos convidou especificamente para a sua festa. E as pessoas que já estão na sua festa, e as pessoas que já seriam convidadas, vamos dizer assim, óbvio, podemos dizer assim, pessoas bem qualificadas por serem
boas, por serem amigas, por serem pessoas próximas a ele. Ok? Paulo insiste de que essas pessoas não existem, porque o único qualificado era Jesus. Ele era o único que era correto, que era sem pecado, santo, ok? O protótipo é ele, o modelo é ele. Se a gente pegar, depois você pode ler o texto de Filipenses 3, de 2 a 6, e especificamente depois você pode ver o versículo 3, mostra que ele não colocou nenhuma confiança nos nossos esforços humanos, ok? Não eram pessoas que ninguém gostaria de convidar para uma festa, podemos dizer assim. Nós não éramos estar lá, porque a Bíblia diz que nós não eram pessoas boas, lembra? Que nós pecamos e destituídos estamos da graça de Deus, lembra disso? Então, Jesus transformou-se, nos trouxe a regeneração, fez uma regeneração das nossas vidas por causa da sua bondade, ok? Isso ilustra a bondade e a generosidade do aniversariante. Assim como a bondade e o ato generoso de Jesus. Jesus nos convidou para estar na sua festa porque ele é bom. Assim como aquele aniversariante também nos convidou para estarmos na sua festa, para estarmos junto com ele. Ok? O Criador do mundo é um anfitrião abundante e generoso. Jesus, o Espírito Santo que está atuando na salvação do homem, que convence do pecado, da justiça e do juízo, é essa pessoa generosa e bondosa que, mesmo vendo que nós não éramos pessoas boas para estar na sua festa, vai lá e nos coloca na festa. É isso que o texto está dizendo. Que enviou um convite para o mundo todo vir à sua festa. O Espírito Santo fez isso. Ele chegou e chamou todos, olha, todos, vem para a festa. Eu tenho uma festa boa para dar, com música boa, com bastante comida, com bastante bebida, com uma banda legal, fantástica. Todos, sem exceção. Mas não por mérito seu, por mérito dele. Ok? Nós que somos seus mensageiros, devemos viver de tal maneira que as pessoas queiram comparecer à festa. Queiram estar juntamente conosco nessa mesma festa. Por causa da atuação que o Espírito Santo fez em nós. E as pessoas de fora olham e falam, puxa, eu também quero entrar nessa festa, porque essa festa é boa. Olha lá como as pessoas estão alegres. Olha lá como as pessoas vivem felizes. Olha só como elas estão. Então eu também quero participar dessa festa. Porque o Espírito Santo fez uma obra fantástica de salvação, transformando e mudando a minha vida e a sua vida. Quem eu era e quem eu sou hoje. Amém? Então, esse é o Espírito Santo atuando na vida da sua igreja e do seu povo. Para encerrar, eu queria ler com vocês a conclusão, que diz assim: Ele é Deus, age na vida dos cristãos com o seu poder de convencer o homem dos seus atos, o guiando em toda a verdade. Ele é uma pessoa e tem inteligência, vontade, afeições, emoções, a bondade e a generosidade de Deus por meio do Espírito Santo atuando da obra de salvação do homem caído. O Pai dá o Espírito a quem pede. Lucas 11:13 diz: portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Espírito Santo é a maior das dádivas, pois providencia a orientação, poder e o selo da salvação. Tanto aqui como em Atos, Lucas dá o destaque especial à obra do Espírito Santo. Amém? Então eu espero que na noite de hoje você dê espaço para o Espírito Santo de Deus atuar na sua vida, lembrando e sabendo que Ele é Deus e que é Ele que intercede por você. Quando você ora ao Pai, Ele intercede. Quando você chora, Ele transforma as suas lágrimas em palavras diante do Pai. E o Pai sabe, e o Pai o conhece. Então, quero convidar hoje para que você fique comigo e nos próximos domingos nós saibamos e aprendemos mais acerca do Espírito Santo, sobre Ele, porque Ele é Deus, porque Ele age
nas nossas vidas, porque Ele opera, porque Ele salva, porque Ele é uma pessoa. Amém? Quero convidar você a orar juntamente comigo. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso, por esse tempo onde nós aprendemos acerca do Espírito Santo. E aprendemos na noite de hoje que Ele é Deus, que Ele age como Deus, que Ele salva. Senhor, que Ele é uma pessoa e nos chama para fazer parte de uma grande festa, com um grande banquete, mesmo não sendo pessoas boas, mas Ele, como sendo Deus, tem a ação de nos salvar, nos redimir e nos levar para uma festa com mimos, com regalos, com presentes fantásticos, para que também nós possamos compartilhar e chamar outros para estarem presentes nesta grande festa que Ele proporcionou para as nossas vidas. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana ricamente abençoada na presença e na graça de Deus. Eu também agradeço aos irmãos que têm sido fiéis com seus dízimos, suas ofertas, que têm contribuído, que têm sido generosos, e continue aí com a sua promessa de fé, com seus dízimos, ofertas, para a manutenção do reino de Deus. Que Jesus te abençoe grandemente, ok? E que essa graça de Deus se renove sobre você. Lembre-se de orar pelos irmãos, mesmo em casa, ok? De mandar um WhatsApp, de mandar uma mensagem, mandar um vídeo, amém? Jesus te abençoe, em Cristo Jesus, amém.